Olá, uma corajosa! Hoje é quinta e eu te conto. Eu sou Fabi Calneto. Eu sou Marisa Souza. Hoje é quinta-feira e a gente vai te contar sobre o amor. Bora continuar a leitura de O Profeta? Tá. Então Almitra disse: Fale-nos sobre o amor. E ele levantou a cabeça e olhou para o povo. E um silêncio pairou sobre todos. E com uma voz potente, ele disse: Quando o amor acenar para vocês, sigam-no. Embora seu caminho seja árduo e íngreme, e quando suas asas os envolverem, rendam-se a ele. Embora a espada escondida entre suas plumas possa feri-los. E quando ele falar com vocês, acreditem. Embora sua voz possa estilhaçar seus sonhos, como o vento norte devasta o jardim. Porque assim como o amor os glorifica, ele também os crucificará. Assim como a ajuda em seu crescimento, o mesmo o faz em sua poda. Assim como sobe à sua altura e acaricia seus ramos mais tenros que tremulam ao sol, também descerá às suas raízes e as sacudirá onde elas se entranham à terra. Como feixes de trigo, ele os junta a si. Ele os debulha para deixá-los nus. Ele os peneira para livrá-los da sua palha. Ele os moe até a brancura. Ele os amassa até ficarem flexíveis. E então os destina ao seu fogo sagrado, para que se tornem o pão sagrado no sagrado banquete de Deus. O amor fará tudo isso com vocês, para que possam conhecer os segredos de seu coração, e assim conhecendo se tornem um fragmento do coração da vida. Mas, se por medo procurarem apenas a paz do amor e o prazer do amor, então é melhor que cubram sua nudez e saiam da eira do amor. Quer Uau, continuar? eu continuo. Aqui já dá um chacalhão, né? Uma sova mesmo. Como ele trouxe aqui essa imagem do pão. Mas bora lá. Para o mundo sem estações, onde rirão, mas não todo riso, e chorarão, mas não todas as lágrimas. O amor não oferece nada além de si mesmo, e nada exige além de si mesmo. O amor não possui, nem será possuído, porque o amor em si é suficiente. Ao amar, não se deve dizer: Deus está em meu coração. E sim, estou no coração de Deus. E não pense que se possa dirigir o rumo do amor, porque o amor, se o julgar merecedor, dirigirá seus rumos. Vou até ler de novo, que engasgou significa algo. E não pense que se possa dirigir o rumo do amor, porque o amor, se o julgar merecedor, dirigirá seus rumos. O amor não tem outro desejo senão realizar a si mesmo. Mas, se amarem e buscarem outros desejos, cuidem para que eles sejam estes: dissolver-se e ser como um rio que corre e canta a sua melodia para a noite. Conhecer a dor de sentir tanta ternura, ferir-se pelo próprio entendimento do amor e sangrar de bom grado e com alegria. Acordar ao amanhecer com um coração alado e agradecer por mais um dia de amor. Descansar no meio-dia e meditar sobre o êxtase do amor. Espera só um pouquinho. Fala, Fabrício. Deixa eu pausar aqui. Voltar para casa com gratidão ao entardecer e então dormir com uma prece para o ser amado no coração
e uma cantiga de louvor nos lábios. Poético. E aí, vamos falar sobre o quê? Você vê que ele traz o amor, né? Fale-nos sobre o amor. E ele já. O primeiro ponto que ele traz, né? Quando o amor acenar para vocês, sigam-no. Então, Uhum. primeiro ponto aqui, vai, só vai. Kairos, né? A oportunidade chegou. Pega. Exatamente que o mesmo, como que é aquele do rio, né? O mesmo rio, o fluxo não vai passar Aham. novamente, né? Então, como me disseram uma vez, é o cavalo selado que está passando agora, É, passou, mas o seu caminho é árduo e íngreme, né? é verdade. Então, é uma transformação, vai, né? Isso que me... O início ele já fala sobre o amor, não tem romantização, vai. Uhum. E Não depois já vem, pensa, não tem planejamento, não tem lógica, não tem estrutura. É pois é. simplesmente aceitar, né? E você sabe Então, que hum, quando você falou isso, desculpa, você queria complementar não, alguma coisa? não, pode falar. Eu já ia seguir para outro ponto mesmo. Quando você falou isso, eu lembrei também da doutora Clarissa, né? Tem o conto do Manauê, que ela fala do encontro da mulher selvagem com o homem selvagem, que também é isso, é se permitir estar numa relação. Mas não é um se permitir aceitar, né? É um se permitir muito parecido com o que a gente está vendo aqui, nesse trecho do profeta. Porque é um se permitir sabendo que o encontro é para remexer o que há dentro de você, de nós, né, no caso. É para Uhum. remexer tudo isso, é para renovar, é para sentir o que nunca foi sentido, é para conhecer partes que não sabíamos que tínhamos. Então, Sim. assim, é esse turbilhão, né? Que muitas vezes a gente percebe que as relações se deterioram ou que as pessoas se decepcionam com as suas relações amorosas porque não entram na relação sabendo que pode sofrer tudo isso. E não é um sofrer de ficar triste, mas é de sair das bases, né? De perder o controle. As E, pessoas e, a- estão e era isso, no foi certo. bom ser excelente, assim, você trazer esse contraponto, porque o amor acaba sendo uma escolha também. Então, não é só essa romantização. E quando ele falar com vocês, acreditem, embora sua voz possa estilhaçar seus sonhos Isso. como o vento norte de vasto jardim. Ó, né? Então, assim, você tem sonhos, né? Ai, tipo eu, assim, quero fazer isso, quero fazer aquilo, que tá tudo planejadinho na cabeça. O amor vem, né, pra tirar as bases, tirar o controle. Pode até ser isso, mas não do jeito que você quer. Pode ser Sim, assim. E aí, esse amor aqui até me confunde um pouco, mas não sei como é que. Para mim, assim, me toca em duas questões: tanto a relação amorosa, né, com alguém propriamente uhum, dita do lado, como a relação amorosa da maternidade, né? Porque sim, assim, nossa, você tá com um filho na barriga, você tá tendo inúmeras idealizações. sim. Quando nasce, aquilo ali modifica completamente o seu jeito de viver. E parece que quanto mais a gente insiste naquela figura, naquela ideia romântica, né, seja do amor casal, seja do amor materno, maior é o tombo, maiores são os sofrimentos, maior é a É a dificuldade. sequência aqui, porque assim como o amor os glorifica, ele também os crucificará. Uhum. Assim como ajuda em seu crescimento, ou mesmo o faz em sua poda. Não, não, Então, não, não é pra isso. Opa! o filho, ele é um crescimento numa relação Muito. conjugal,
que aí até, né, numa linguagem jurídica se torna depois uma relação parental, né, conjugal, porque era só o homem e a mulher, Sim. parental, mas aí ele faz, aí ele poda. Porque com o filho, o casal também tem restrições, tem limitações, também nasce exatamente aqui, cresce e exatamente esse gancho que você falou da maternidade, o amor do relacionamento a dois se transforma com a chegada de um filho que faz exatamente algumas podas da relação que se originou com algumas liberdades, talvez. Uhum. E você sabe Assim como sobe à sua altura e acaricia seus ramos mais tenros que tremulam o sol, também descerá às suas raízes e as sacudirá onde elas se entranham a terra. E, nossa, eu não sabia nem que era essa outra parte aqui que fui lendo. E porque a maternidade, ela também te leva para as raízes da sua infância também, de uma certa maneira, né? De tudo que você viveu na sua criança, Uhum, aquela aquela projeção também ali. Então, com certeza. E você é, sabe é um. que falando assim, eu estou expandindo esse amor agora, né? Tá ampliando ele também aqui, Sim, para outras relações amorosas, por exemplo, amizade, né? Porque até esses dias a gente estava tendo uma conversa aqui em casa, né, com as crianças, e eu falei de alguns amigos, né? Eu falei que tem amigos, os melhores amigos mesmos, não são aqueles que estão só bajulando a gente. Porque são uns que de vez em quando, assim, até, né, como trouxe aqui, ó, até glorifica, mas ele também crucifica de vez em quando. Fala, ei, fulana, você acorda aí, filha, sai daí, desce desse lugar, né? Vamos fazer tal coisa. Então, sim, esse amor aqui, né, num primeiro momento, quando a gente começou a ler, eu fui muito transportada para esse lugar da relação conjugal, né, a relação a dois ali. Mas você vai vendo o quanto o amor ele é intenso e ele permeia muitas, muitas relações. é. Muitas. E tanto isso das relações, né, como de amizades, de outros contextos também, de amizades que nascem em fluxo de trabalho, de estudos, de grupos, do amigo que acaba se tornando às vezes mais amigo do que o outro amigo que apresentou. Uhum. E aí ele vem aqui, né? O amor fará tudo isso com vocês para que possam conhecer os segredos de seu coração. E assim conhecendo, se tornem um fragmento do coração da vida. Porque a bem da verdade é essa, né? Por mais que muitos falam, não, eu sou bem resolvido, eu não preciso disso, daquilo, né? Outro dia, onde não lembro que situação que eu estava, e a gente falava de terapia. E a pessoa falava, mas quem não sabe se conhecer, precisa de terapia, né? E aí eu olhei aquela pessoa, eu fiquei admirada, né? Eu falei, nossa, eu admiro, porque eu tenho exatamente isso aqui, eu ainda conheço segredos do meu coração e fragmentos da vida. Em cada oportunidade de vida que eu tenho, alguns segredos a meu respeito se revelam em cada etapa de tempo de Sim. vida, né? Então, E e- esses segredos, eles vão se revelando nas relações. E exato. quanto mais a gente, aí vamos voltar para o começo do texto, quanto mais a gente se permite seguir no amor ou seguir o amor, mais a gente tem oportunidade de se conhecer. Porque o outro, né? O Hum, relacionamento conjugal, o filho, o amigo e todos esses outros que envolvem essas relações amorosas, eles estão a serviço para chacoalhar, para trazer consciência de algo, para caminhar com a gente em lugares que a gente não conhecia, para trazer pontos de vistas que eu não estava enxergando. Então, assim, é daí que sai a riqueza das relações e talvez seja por isso que o amor é aqui, né, no caso do livro, o primeiro tópico, porque ele talvez seja o mais essencial que a gente tenha que sim. desenvolver ao longo da nossa vida, né? Como diria a carta lá
Coríntios, ou para quem não conhece a Bíblia, a gente pode citar Legião Urbana, é só o amor que conhece o que é verdade, mas é o amor, né? É o amor que é o essencial, que transforma e que traz para a gente esse lugar de autopercepção, de autoconhecimento, de tantas profundezas. Descerá às suas raízes e a sacudirá, onde elas se entranham a terra. Olha isso, gente. Descer as raízes e sacudir, onde elas se entranham a terra. Então, assim, É. é para tirar do chão, para a gente poder se renovar. Aí vem o Tabef, né? Medo. Mas se por medo, procurarem apenas a paz do amor e o prazer do amor, então é melhor que cubram a sua nudez e saiam da era do amor. Gente, só isso aqui, ó, para quem tá complicado, né, preocupado aí com porque acha, porque não acha a relação, porque isso, porque aquilo. Claro que todos nós passamos por isso em diversos, mesmo estando numa relação muitas vezes, né? Sim. Mas quando a gente se questiona, né? Ai, queria que tivesse mais tranquilo, queria que tivesse mais em paz as coisas. Aqui, ó, não é para isso, não. É melhor sair da era do amor. Aqui já está a resposta. Na segunda etapa aqui, que ele fala para o mundo sem estações, Hum, onde rirão, mas não todo o riso, e chorarão, mas não todas as lágrimas. Essas coisas não, elas não se findam em si mesmo. Não é o todo o riso, né? Não é o 100% de alegria sempre, mas também não é a tristeza infinita sempre, né? E chorarão, mas não todas as lágrimas, né? O amor não oferece nada além de si mesmo e nada exige além de si mesmo. Isso me vem como uma entrega. Eu não sei se essa é a palavra, mas é a palavra que me traduz aqui, né? Essa entrega sem tantas reservas. Porque não oferece, não exige. ele simplesmente é, né? É, porque o amor em si é Ele suficiente, né? se basta. É. Eu achei maravilhosa essa frase aqui. Ao amar não se deve dizer Deus está em meu coração, e sim, estou no coração de Deus. Essa, para mim, é uma daquelas frases do espelho do banheiro, para se trazer todos os dias pela manhã, trazendo em si esse repouso, de alguma maneira otimista, é, confiando, né, na fé, que a fé não costuma falhar. É. Estou no coração de Deus. E isso também já traz para a gente uma sensação de humildade, né? Que é bom praticar sempre. Sim, Porque, assim, não é que pensa, ele, em toda a sua grandeza, está dentro do meu coração? Não faz nem sentido. verdade. Não sou eu pequena que habito algo? Como é que Nossa. um algo tão maior Nó. vai caber dentro aqui do meu coração? É muita hipocrisia, muita arrogância, né? Muita pretensão nossa achar que Essa daí fica até sem ar. Essa fiquei até sem ar. E não pense que se possa dirigir o rumo do amor, porque o amor, se o julgar, o amor, se o julgar merecedor, dirigirá seus rumos. Você não sabe é é, de nada. sabe de nada, inocente. Volta três casas e senta aí que, né? Volta três casas, joga o dado, respira
porque o jogo vai começar. É, é muito, muito, muito linda a maneira como ele escreve mesmo, né? Não é à toa que mais de 100 anos dessa obra lançada, ela é tão atemporal. Conhecedor, conhecer a dor de sentir tanta ternura. Né? É antagônico profundamente, né? Conhecer a dor de sentir tanta ternura. É, aqui parece muito, né, a carta aos Coríntios, né? Inclusive, tem aqui, ó, e sangrar de bom grado e com alegria. Descansar ao meio-dia e meditar sobre o êxtase do amor, né? E conseguir enxergar nas pequenas coisas. Ai, ai. Voltar para casa com gratidão ao entardecer e então dormir com uma prece para o ser amado. Olha isso. E então dormir com uma prece para o ser amado. Mais uma vez, ele convida a gente a sair de nós e ir para o outro. Uhum, sim. E uma cantiga de louvor nos lábios. Ai, ai, Por muito. isso que eu canto. É, quem quiser saber mais, siga a Marisa. Tá sempre com músicas nos stories. Sempre tem uma música, Sempre tem uma, uma música. uma frequência, né, que vem exatamente para dizer algo. É muito, muito lindo, Má. Muito, 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 muito lindo. E E o resumo, eu. acho que é esse, né? É, quando o Quê? amor acenar, o resumo, quando o amor acenar para vocês, sigam-no e Sigam, 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 né? né? Senão vai perder, deixar a oportunidade exatamente de conhecer esses fragmentos, Da vida, né? saber sentir os fragmentos também, saber sentir a si mesmo, conhecer os segredos do coração, porque segredos do coração, a gente pode chegar nesse lugar de saber fazer essa investigação profunda, quem sou eu? Mas Uhum, tem partes minhas que o quem sou eu só se revela com o outro. Eu exato. nunca vou acessar o meu Uhum. quem sou eu só comigo. Qual é o objetivo da vida, se não a gente ter essas descobertas ao longo dela, né? Durante todo o processo. Ah, eu acho maravilhoso. Então, não teria porquê, né? A gente ter tanto perrengue na vida se não tivesse que valer a pena por E alguma é, coisa, né? e é exatamente isso, é trazer essa curiosidade, né? Se colocar dentro desse lugar de curiosidade sobre o amor, do que ele pode se revelar. E aí uma percepção também mais apurada dentro de mim mesma, ela começa a se revelar, começa a se despertar também. E essa intuição, esse sentir, ele acaba fazendo parte não só de mim, mas de tudo também que me permeia. Isso Vai vai muito ampliando. exato. Hoje, na hora do almoço, eu estava até falando pro meu esposo, é, conforme a gente vai lapidando isso, né, que você trouxe de percebendo o outro, se percebendo, vendo o outro e se descobrindo, né? Essa troca, quando a gente faz ela num movimento de troca, é para fora, ou seja, é para o outro, é com o outro e é também comigo. O que que eu descubro de mim, o que que eu vejo no outro, o que que eu vejo no outro que tem a ver comigo. Conforme a gente vai ampliando essa dança, esse olhar, essa percepção, isso vai ficando tão amplo
que às vezes, ao menor sinal, não precisa ter fala, não precisa ter movimento, mas você só viu um olhar, você só viu um gesto, algo ali sutil que aconteceu, já é, já dá para perceber que tem algo se movimentando. E para onde que a vida está correndo? E aí, obviamente, trazendo para a vida cotidiana, né? Para onde que Uhum. a vida está correndo? Como é que eu tenho que me reposicionar? Que comportamento que eu tenho que ter? Gente, isso que eu estou falando pode estar parecendo abstrato, mas assim, é muito maior do que empatia, percepção, escutar o outro. Isso tudo é o começo da estrada. Eu estou falando de um lugar onde você já está tão inteiro com você e com o outro que só sutil, assim, um ventinho, uma pequena brisa, você fala, a vida está me exigindo algo aqui. Então, assim, não precisa vir uma rajada de vento e derrubar a gente e ficar sem nada, né? Sim, A gente sim, pode perceber os movimentos da vida e a necessidade de crescimento, de reposicionamento em situações muito mais sutis, muito mais delicadas. Só com que para certeza. isso eu também tenho que me transformar nesse ser que percebe as coisas com delicadeza, com sutileza. Pois é, acho que temos um episódio sobre o amor. E assim, praticamente começamos, né? A gente deu uma mudada na ordem aqui da leitura do livro, em função do Dia do Trabalho, né? A gente queria estrear com o capítulo do trabalho, né? No Dia do Trabalho, aqui comemorado no Brasil. Sim. Mas, de fato, esse sobre o amor é o primeiro capítulo do livro Profeta. Bora seguir nessa jornada? Na próxima quinta. Na próxima quinta eu te conto. Um beijo, minha querida, e até a semana que vem. Até semana que vem. Tchau, Beijo. tchau.